a dor da saudade de quem se foi. Podemos continuar falando com essa pessoa? Ela vai entender? Sim. Todos os sentimentos, tudo que é mandado através do nosso pensamento, da nossa verbalização para o mundo espiritual é recebido por eles, né? Algumas coisas eles nos ouvem o que eles querem, algumas coisas eles não ouvem porque não querem, algumas coisas talvez não seja permitido, mas tudo que emanamos pode ser recebido por eles, né? A saudade, eu acredito que a dor, o luto, ele deva ser vivido. Sempre indico para as pessoas, vivam o luto. O luto é um tempo necessário para esse desligamento, tanto de um lado quanto de outro. É muito importante que a gente entenda isso. As pessoas precisam viver o luto, as pessoas precisam se recolher no seu sentimento, né? Quando perdemos alguém que se ama, não deve ser forçado tu tem que acompanhar a vida de uma hora para outra. Não é assim. Tanto para aquele que fica e que amou alguém que foi embora, é importante o tempo dele, assim como para aquele que foi embora, entender que fez falta, né? Às vezes as pessoas vão embora e não, as pessoas mal chegam em casa e já desmancham o ninho, como se aquilo estivesse já incomodando. E para o espírito, e eu falo isso, talvez não esteja dentro Deve ser bem triste, não esteja dentro da doutrina dessa forma como eu vou falar, mas pelo meu conhecimento, pelo esse contato direto que eu tenho dentro do mundo espiritual, eles sofrem que vocês não fazem ideia. Mesmo eles não querendo que os seus familiares sofram, eles sentem uma dor muito grande quando, muitas vezes, eles mal são enterrados, sepultados, e o linho deles já é desmanchado, né? Como se fosse algo, um incômodo. Isso traz tantos transtornos que vocês não fazem ideia. Porque a morte, ela não é muito fácil para alguns. Então, eles ficam na volta, eles veem, fora o fato de ter ido embora, que a maioria não quer ir, ainda sendo desligados de tudo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que entender que a vida continua para todos e que a gente tem que ter um respeito, pelo menos algum tempo, alguns dias, para que tu não sinta aquilo também, aquela dor, e para que a pessoa que desencarnou entenda que, mesmo ela tendo ido, mesmo tendo essa dificuldade, ela está naquele transtorno todo, ela ainda fez falta, ela ainda faz falta, né? É importante. É um processo. E tem muita gente assim que não permite. Tem muita gente que faz com que a morte não seja nada, e não é assim, né? A gente, todos têm aquela dor, por mais que tu entenda a morte, o momento da morte ele é terrível, o desligamento com alguém que tu ama é terrível. Então, a gente tem que respeitar isso, independente da doutrina. Somos espíritas, entendemos a morte, não indico para as pessoas não sofrerem, não chorarem. Isso não existe, isso é antiético até. Eu já vi espíritas assim, em sepultamentos, passando ridículo, envergonhando a nossa doutrina, querendo ser... Até porque é fácil tu não chorar no velório de quem tu não conhece, nem ama, né? Mas querendo que as pessoas que estão sofrendo não sofram, porque, entende? Tentando manipular. Não tentando botar goela abaixo
a tua doutrina, e não é lugar para isso também. Acho que tudo tem que ser respeitado. As pessoas, quando querem algo, elas vão te procurar para aquilo, quando elas querem respostas para algo que talvez elas não consigam entender, e se elas acham que tu tem resposta, elas vão te procurar para te dar essa resposta. Agora, tu querer dentro de um grupo que não é o teu, tu querer empurrar a goela abaixo uma doutrina que ainda não está naquele momento, e nem é o momento certo, mesmo que seja espírita, não é o momento. As pessoas têm que passar por aquilo. Isso aí desacredita a doutrina, ridiculariza uma coisa tão séria que é a doutrina espírita. Então, a gente tem que ter muito cuidado, respeito, e tu oferecer isso quando as pessoas quiserem. Tu não tem que botar nada, impor nada a ninguém, impor o teu conhecimento a ninguém. Isso é uma coisa que tudo tem a hora, e a hora, se precisarem, eles vão achar, né? Através de ti ou através de uma outra, mas vão achar. Muito boa essa explicação. Mas eu vejo muita... A gente se depara muito com isso. Fábio, muita coisa errada. Fábio, como esquecer o desencarne de uma criança ou até pouco antes de nascer? Não tem como esquecer, né? Eu acho que é quase eu acho que é quase impossível para uma família esquecer um desencarne, principalmente de uma criança, Sim. né? Porque... Mas é uma pergunta, né? Sim, sim. O tempo, ele é o melhor remédio para tudo. Nada ameniza mais as nossas dores que o tempo, né? Não que tu vai esquecer, mas vai amenizar. E tem uma explicação para isso, Fabiana? O desencarne de uma criança, claro. Até mesmo antes de nascer? Sim. Geralmente, as provas, quando se vai muito pequeno, muito jovem, geralmente faltou um tempo, né, de uma encarnação anterior. Às vezes, as pessoas negligenciam a vida ou cometem o suicídio e vão embora antes do tempo. E como a gente tem que cumprir tudo, né? Não que a gente não seja perdoado, todos os nossos erros, exatamente todos, inclusive o suicídio, ele tem perdão. Mas isso não significa que não vamos ter que cumprir aquilo que faltou para nós. Já que os nossos irmãos cumprem, por que a gente pode ficar isento disso, né? Então, às vezes falta esse tempo e a gente tem que vir e cumprir aquele tempo que faltou. E às vezes é pouco, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, né? É o tempo que a gente precisava para aquela encarnação. E muitas vezes os pais, eles sabem dentro do mundo espiritual que vão passar por essa dor, mas assim mesmo eles querem ficar com aquele espírito, eles querem acolher aquele espírito. Isso acontece muito, porque, por exemplo, assim, se tu tem um filho, né? Se tu tem um filho e numa vida ali tu amou aquele filho e ele foi embora antes do tempo por negligenciar a vida ou pelo suicídio, vamos dizer, né? Se numa outra encarnação, se tu tem a oportunidade de ter ele de novo, mesmo que seja por pouco tempo, tu aceitaria ou não, né? Ou não, eu não quero sofrer, eu não quero perder ele de novo, ainda jovem, eu prefiro que ele reencarne aí pelo mundo, mas não comigo. Qual é a mãe que ama que vai querer isso, mesmo sabendo que vai ser por pouco tempo? A maioria escolhe, né? Ainda mais dentro do mundo espiritual, que a gente tem uma outra visão, a gente enxerga as coisas de outra forma, a gente não vê isso aqui como a única coisa, a gente vê isso como uma passagenzinha, um relâmpago da vida eterna. Então tu encara isso de outra forma e tu quer, não, Deus, por favor, é 10 anos, é 1 ano, é 2 anos, é que seja, eu quero acolher esse espírito de novo e quero ele comigo, né? Então a gente é importante para a gente, não interessa aquele espírito de novo. Teve um caso na casa uma vez, há muitos anos atrás, né?
de uma mãe que perdeu um bebê e veio parar aqui. Ela não era daqui. Depois ela entendeu, veio uma carta, parece que explicando. Ah, É, isso. É uma história muito bonita. Veio uma carta Uma de uma carta. criança que nasceu e morreu, né? É. Aham. E esse espírito veio, ela ganhou cadeira, é médium da casa hoje. não sabia, Isso, é Canela. médium da casa. Ela engravidou e eu não lembro direito assim exatamente, mas ela engravidou e a criança não tinha viabilidade, não teria viabilidade, né? Porque iria até um certo tempo e depois morreria. Isso foi constatado por exames, né, e tal. Então, ela foi na gravidez, mas ela meio que não... aquilo era uma barriga, não era um filho, né? Então, ficou aquele sentimento assim nela. E a criança... Hoje ela já tem outro filho, já grande e tal. Eu me lembro que ela engravidou depois. Isso. E naquele dia, a criança escreveu uma carta. Escreveu uma carta. Dizendo: mãe, eu sei que tu não olhou para mim como um filho, mas não te preocupa, porque acho que ficou aquele sentimento Sim. de dor. Bah, eu não... Então, meio que assim liberou ela daquele sentimento que ela tinha tido de não olhar para aquele feto como um filho, né? Então, foi uma coisa bem emocionante, assim.